Nossa jornada de hoje começa com o queijo, mais precisamente com o leite para ele. Todos os dias, um lote fresco chega à fábrica da Igor Gorgonzola. Ele é testado em laboratório para parâmetros químicos, microbiológicos e organolépticos. Em seguida, é armazenado em tanques isolados com controle constante de temperatura. Quando chega a hora de fazer o queijo, o leite é encaminhado para pasteurização. A próxima etapa é a adição de fermento natural, Penicillium roquefori, leveduras e coalho. Em seguida, os técnicos usam moldes de aço inoxidável e o futuro queijo é enviado para descansar. 24 horas depois, ocorre a primeira salga. O produto é colocado em uma câmara a uma temperatura de cerca de 21 graus. E mais 24 horas depois, acontece a segunda salga. Agora, dependendo do tipo de queijo a ser produzido, é preciso esperar de 2 a 7 dias. Finalmente surge no horizonte outra câmara com temperatura de 3 a 5 graus. Aqui, com a perfuração de agulhas de aço, surge o mofo característico no queijo. De 50 a 80 dias de maturação final, é hora de embalar e empacotar. Por exemplo, com os sistemas Celvex, que fazem até 130 cortes por minuto. A mortadela é um embutido cozido de Bolonha, na Itália. Não é de se admirar que este delicioso produto seja frequentemente chamado de bolonhesa. Vamos dar uma olhada na arte que o processo de produção se tornou. Estamos na fábrica da empresa Villani, que produz embutidos desde 1886. E apesar da abundância de máquinas precisas no mercado, em muitos estágios a empresa prefere as mãos habilidosas de artesãos profissionais. Por exemplo, a qualidade dos pedaços de carne cortados é monitorada por uma pessoa e as tripas também são preenchidas manualmente. Mas claro, ainda estamos em uma fábrica, portanto, há muitos estágios mecânicos na produção. Um exemplo notável é a fase de transformação da carne em moída. E o segredo do sabor está no processamento térmico lento. A mortadela passa um dia e uma noite em uma câmara especial. Vamos agora à produção de manteiga cultivada. Para isso, precisamos de creme pasteurizado fermentado, então vamos deixá-lo por uma semana em um ambiente fresco. Depois, aquecemos a 40 graus e misturamos com bactérias de ácido láctico. Agora, temos que esperar de 3 a 4 semanas. Sim, não é um processo rápido, e ainda há outras etapas de produção depois disso, mas a manteiga com certeza será deliciosa e será em grande quantidade. Essa fábrica específica produz cerca de 10 toneladas por semana. Passamos agora da manteiga ao azeite de oliva. A empresa Jordan Vineyard and Winery nos mostra como ele é produzido. A empresa está localizada nos Estados Unidos, portanto estamos agora no condado de Sonoma, na Califórnia. E os trabalhadores locais têm muito o que fazer. Alguns cuidam das oliveiras, que precisam ser podadas a cada 2 ou 3 anos, enquanto outros avaliam o perfil de sabor das azeitonas maduras. Já aquela equipe eficiente está colhendo as azeitonas. É importante fazer isso rapidamente, pois dentro de 10 horas após a colheita, as azeitonas devem chegar à fábrica. Lá elas são classificadas, limpas e lavadas, e então moídas até virar uma pasta. O azeite é separado da água, e as amostras são entregues aos testadores que avaliam o sabor, o aroma e outros parâmetros importantes. Se tudo estiver certo, o azeite descansa por 4 meses em tanques de aço. Depois disso, chega o momento do envase. Bem-vindo à Islândia. É aqui que se localiza a empresa de processamento de peixe G-Run. Recentemente, ela foi modernizada e agora vamos avaliar os novos equipamentos. Por exemplo, o fatiador MSC 55MA parece muito interessante. Ele consegue cortar salmão em fatias com espessura de 2 a 60 mm, em ângulos de 10 a 70 graus. Igualmente interessante é o sistema que remove espinhas do peixe. A velocidade desse processo importante chega a 50 filés por minuto, com uma precisão de até 0,2 milímetro. Impressionante! Segundo as estatísticas, a proporção de pão na dieta dos habitantes de diferentes países varia de 15% a 18%. Mais especificamente, somente na França, cada habitante consome 58 quilos de pão por ano. Para atender a essa demanda, as fábricas optam por soluções avançadas, como a linha de laminação Stress Free Artisan.
Ela processa a massa com cuidado, conferindo-lhe uma estrutura característica da laminação manual, mas opera de forma bastante rápida. Quando necessário, a produção pode ser aumentada para até 6 toneladas por hora. E aqui está a solução completa para a produção de rosquinhas. Se a fábrica adquirir o equipamento Tromp Uniline, o processo será rápido e eficiente. Por exemplo, a largura de trabalho chega a 60 centímetros e a correia transportadora pode alcançar até 6 metros por minuto. A velocidade de operação de várias máquinas de moldagem também é excelente, de 30 a 100 cortes por 60 segundos. E se os proprietários se cansarem de fazer rosquinhas, o Tromp Uniline pode ser reconfigurado para produzir biscoitos, cachorros-quentes e até palitos de queijo. Em 2022, a humanidade consumiu mais de 4 bilhões de toneladas de batatas fritas. Como as fábricas lidam com esse volume? Facilmente, se escolherem as soluções da Heat and Control. Elas abrangem todas as etapas desde o descascamento das batatas cruas até o empacotamento em seus característicos sacos. Por exemplo, o sistema de armazenamento e processamento de curto prazo processa quase 50 toneladas de tubérculos por hora. Todo o óleo na fritadeira passa por um filtro a cada minuto. E o sistema de embalagem Ishida é capaz de embalar potencialmente 300 pacotes a cada 60 segundos. Gosta de biscoitos? As linhas tecnológicas para sua produção são tão variadas quanto os sabores e formatos dos produtos finais. A Reading Bakery Systems é um excelente exemplo. Suas inovações ajudam a misturar, processar, cortar, enfim, são ideais tanto para biscoitos quanto para pretzels. Por exemplo, o equipamento de moldagem rotativa da massa garante uma melhor distribuição dos ingredientes, o que é especialmente importante quando se trata de biscoitos recheados. Além disso, uma massa mais homogênea reduz o desgaste do equipamento. Entre outras utilidades, a empresa Food Tools fabrica sistemas de corte de bolos. As capacidades variam de acordo com o modelo e as configurações, como a quantidade de fatias. Por exemplo, com o 200RF, um operador pode cortar até 20 bolos por minuto, ou seja, impressionantes 1.200 bolos por hora. O modelo 200RF é adequado para produtos de até 10 centímetros de altura e até 30 centímetros de diâmetro, cortando o bolo em 24 fatias. Os outros modelos da Food Tools também impressionam. Isso sim que é uma vida doce. Vamos fazer uma visita à empresa Cedar Crest, que produz sorvete. Devido às regras rígidas, a empresa não organiza visitas, oferecendo em vez disso este tour virtual. Vejamos a cadeia de produção que transforma um conjunto de ingredientes em uma deliciosa sobremesa gelada. Primeiro, os especialistas recebem e inspecionam a matéria-prima. Em seguida, no departamento de preparação e pasteurização, é feita uma mistura especial. Por exemplo, se a receita incluir manteiga, é necessário derretê-la a cerca de 45 graus. A mistura obtida é armazenada em grandes tanques e em seguida enviada para um equipamento chamado freezer, que simultaneamente bate, areja e parcialmente congela a mistura. Agora é hora de embalar o sorvete. Depois, ele vai para uma câmara a menos 39 graus com ventiladores potentes. E pronto, o sorvete é embalado em caixas e enviado para os mercados. Quer saber? Deu até vontade de um picolé. Quando se trata de trabalhar com carcaças de frango, é melhor chamar a empresa Alberk. Ela está nesse ramo desde 1995, oferecendo tecnologias que aceleram e facilitam o processamento. Algumas têm nomes um pouco assustadores, como a linha automática de evisceração. Ela inclui mecanismos para remover pernas, asas e outras partes, além de cortar o frango em 2 partes maiores e verificar ao mesmo tempo que limpa seus estômagos. A velocidade dessas linhas pode atingir 12.000 carcaças por hora. A Alberk também oferece opções para patos, perus e gansos.
A New One Food and Beverage Company Limited foi fundada no início de 2018 com o objetivo de apresentar bebidas tropicais saudáveis do Vietnã para o mundo todo. Hoje, a fábrica da empresa inclui 10 linhas de produção e envia 300 containers por mês. Curioso para saber em quantos deles estão estes smoothies que chegam às prateleiras dos mercados? Como as outras bebidas da New One, estes smoothies não são feitos de concentrados e oferecem uma enorme variedade de sabores. Uma das opções de embalagem são garrafas de 500 ml. Para a produção, são usadas frutas de plantações vietnamitas. Elas são tão saborosas que nenhum aditivo artificial, incluindo adoçantes, é necessário. Alguém já provou? Compartilhe suas opiniões nos comentários. O mercado de mirtilos está bastante agitado há tempos. De 2010 a 2019, a produção dobrou. E só na China, segundo estimativas de especialistas, o consumo chegará a 1 quilo por pessoa por ano. Diante desse cenário, as soluções da equipe Tomra são extremamente relevantes. Como se fosse um kit de blocos de montar, elas compõem linhas automatizadas. Para melhorar a qualidade da classificação, a Tomra oferece aos clientes algoritmos de inteligência artificial. Além disso, com o sistema Kuro, é possível embalar simultaneamente diferentes variedades de frutas e, se desejado, alternar para cerejas, mirtilos e até tomates. Não é à toa que o Kuro pode encher embalagens de 125 gramas até 5 quilos. A empresa Doll Asia Fresh produz abacaxis e convida você para uma jornada fascinante. Primeiro é preciso colocar touca, máscara, luvas e jaleco. Estamos no laboratório, onde o material vegetal é cultivado. É aqui que os futuros abacaxis passam as primeiras 4 semanas de vida. Só depois eles são transferidos para vasos e viveiros. A próxima etapa é o plantio na fazenda. Como o processo já é bem organizado, as equipes estão justamente ocupadas com a colheita dos abacaxis que já cresceram. Graças a uma colheitadeira especial, o processo é rápido e os caminhões são carregados exatamente no horário previsto, chegando à fábrica sem atrasos. Lá os abacaxis são lavados, cortados e embalados em caixas. Especialistas experientes na área de embalagens separam a produção para vários mercados simultaneamente, dependendo do tamanho e de outros parâmetros. E como toque final, eles adicionam a etiqueta da marca. As cenouras também passam por várias etapas antes de chegarem aos mercados. É assim que a Australian Global Exports lida com elas. Como o nome sugere, essa é uma empresa australiana. Pode parecer estranho comprar de um fornecedor tão distante, mas essas cenouras são muito procuradas, até mesmo no Oriente Médio. Sem mais delongas, vamos dar uma olhada em como as etapas da cadeia de produção se encaixam perfeitamente. A Dairy Master fabrica equipamentos para o setor de laticínios e não apenas equipamentos comuns, mas altamente tecnológicos. Por exemplo, os especialistas da Dairy Master construíram uma das maiores salas de ordenha do mundo, equipada com um mecanismo rotativo com capacidade para 100 vacas. Outro equipamento útil é o RoboSpray, um braço robótico automatizado para a desinfecção das tetas. Além disso, a empresa desenvolve software especializado como a tecnologia em nuvem Moo Monitor Plus. Com ela é possível gerenciar um rebanho de 2.100 vacas em várias fazendas, usando apenas um smartphone. A Yamada Suisan opera em um nicho mais específico. Essa empresa japonesa cria enguias. Atualmente possui 5 fazendas que produzem cerca de 1.000 toneladas de peixe por ano. Para garantir a qualidade das enguias, os especialistas da Yamada Suisan não usam produtos químicos ou antibióticos. E para quê, se o cuidado minucioso e a água de nascente bastam? Além disso, a Yamada Suisan emprega os chamados mestres das enguias, que às vezes comem e até dormem ao lado de seus pupilos. Quando chega o momento, o peixe vai para uma churrasqueira de 80 metros de comprimento. O sabor deve ser fantástico. Tempurá é um prato preparado com alimentos fritos e empanados, como peixes, frutos do mar e vegetais. Embora seja uma especialidade da culinária japonesa, é popular em muitos outros países. Por exemplo, a produção em exibição fica no Vietnã, em uma área de 284 hectares. Aqui usam-se camarões, portanto, teremos tempurá de camarão.
O processo de produção nem sempre parece atraente, especialmente quando os trabalhadores removem as cabeças dos crustáceos e os camarões precisam ser lavados repetidamente e sua temperatura é rigorosamente controlada, assim como a classificação. E a fritura exige extrema atenção, pois a temperatura do óleo chega a 185 graus. Depois disso, os camarões são congelados e enviados para os clientes. Alguém terá uma boa refeição. O sal do Himalaia contém 84 micronutrientes e é o mais puro do planeta. Um dos principais produtores é a empresa Itefaq Salt. Extraído nas encostas do Himalaia, o sal chega às fábricas em pedaços enormes, quase como rochas. Eles são transformados em sal de cozinha que muitos adicionam aos seus alimentos todos os dias, além de diversos acessórios, como lâmpadas de sal. Enquanto isso, o açúcar é produzido no Uruguai. Tudo começa com a cana-de-açúcar, que tem um destino quente em todos os sentidos. Uma das etapas envolve a queima controlada de folhas e ervas daninhas. Em seguida, a cana é colhida e transportada para a fábrica, onde é separada de pedrinhas, areia e terra. Depois é lavada e transformada em polpa, que também pode ser usada para produzir biocombustível. No entanto, o mais importante é extrair o máximo de líquido possível, que eventualmente se transforma em um xarope. E esse xarope, ao cristalizar, torna-se o açúcar que conhecemos. Qual você prefere, soltinho ou em cubos? Padarias, confeitarias, fabricantes de macarrão, onde não são necessários ovos. As soluções da Ovaltec ajudam a lidar com eles sem estresse. Precisa separar as claras das gemas? Sem problemas. A máquina RZ0 faz isso a uma velocidade de 2020 ovos por hora. Necessita separar um produto delicado? Moleza, o equipamento MT8 usa 12 escovas e permite definir a temperatura ideal entre 40 e 55 graus. Não é de se admirar que uma das principais linhas da Ovaltec lava, classifica e separa claras de gemas a uma velocidade de 25.600 ovos por hora. A Marel é uma fornecedora líder de linhas de processamento de salmão. Para entender por que a empresa é tão popular, basta observar uma de suas criações, a MS2730, uma das máquinas de filtragem mais avançadas do mercado. A velocidade é impressionante, até 25 peixes por minuto. A solução da Marel é adequada para salmões com peso de 1,5 a 8 quilos e ajusta-se automaticamente ao tamanho variável do peixe. O módulo Inova permite que o operador monitore o processamento em tempo real. Os dados são armazenados e podem ser usados posteriormente para relatórios. Além disso, uma tela embutida exibe recomendações para melhorar o processo de produção. Vamos para a Índia, para a produção de sorvete Amul. O processo segue o modelo do campo ao consumidor, envolvendo cerca de 3,6 milhões de agricultores. Os lotes finais de certos tipos de sorvete chegam a dezenas de milhões de unidades por ano. Não é à toa que a Amul é o maior fabricante de sorvete do país. De picolés clássicos a sorvetes tipo sanduíche com biscoito, há opções para todos os gostos e cores, portanto, há muitos processos tecnológicos interessantes. Por exemplo, o cone de waffle é revestido com chocolate por dentro e o sorvete de manga percorre um túnel de resfriamento por meia hora. Essa máquina parece uma enorme máquina caça-níqueis, mas sem prêmios dentro. Na verdade, foi projetada para cortar melancias e melões. Dependendo das configurações, ela pode cortar em 2, 4 ou 6 partes iguais. Para evitar que as mãos do operador sejam feridas, o mecanismo possui um sistema inteligente. Assim que vê um objeto estranho perigosamente próximo, a máquina para. A velocidade atinge até 8 melancias por minuto. Isso, no mínimo, não é mais lento do que manualmente, mas o operador se cansa menos. Precisa descascar uma melancia? Sem problema. Esta instalação permite que um operador atinja a velocidade de cerca de 180 melancias grandes por hora. A parte superior e inferior também serão cortadas no processo. E claro, a profundidade do descascamento pode ser ajustada. A MCF500 é uma máquina de corte projetada para remover os talos e fatiar morangos.
funciona a uma velocidade de 400 km por hora, processando até 7 frutas por segundo. O melhor é que um operador pode operar 2 máquinas ao mesmo tempo. Parece vantajoso. O importante é carregar morangos com diâmetros entre 18 e 45 milímetros. Um grande diferencial da MCF 500 é que ela segura o morango durante o corte, garantindo que todas as frutas fiquem bonitas e bem cortadas. Para a mesma tarefa, também serve a máquina DF24. Ela também pode cortar rabanetes e fatiar em 4 pedaços. A velocidade de operação é de 450 raízes por minuto. A banana em pó é ótima como cobertura para sobremesas, corante e ingrediente para cremes. Também fica muito bem em iogurtes. Em escala industrial, esse pó nutritivo é produzido em linhas de produção como estas. As bananas são lavadas, descascadas e cortadas. Em seguida, a água é removida das fatias. O resultado são pedaços que se assemelham a chips, mas são mais duros. A etapa final é transformá-los no pó desejado. Aliás, já que mencionamos chips, vamos dar uma olhada nos chips de banana. Muitos apreciadores da culinária experimental os preparam em casa, no forno. Já as fábricas preferem fritá-los em óleo. Além disso, em uma das etapas, os chips de banana são mergulhados em calda de açúcar, por isso eles são tão doces. Tanto para o pó quanto para os chips, as bananas precisam ser descascadas. Mas por que esforçar as mãos se existe uma máquina para isso? Uma máquina dessas é suficiente para descascar bananas a uma velocidade de 340 unidades por minuto, e tudo que os funcionários precisam fazer é colocar as frutas na esteira e as recolher já descascadas. Já se perguntou por que as bananas nos mercados quase sempre parecem mais ou menos iguais? Será que é porque a logística do mundo é tão perfeita? Não, a explicação é outra. Um dos segredos de muitos fornecedores são as câmaras de amadurecimento de bananas. A ideia é manter a temperatura entre 16 e 24 graus e a umidade entre 85% e 95%. De alguns dias a uma semana, e as bananas adquirem o tom amarelo vivo que estamos acostumados. Além disso, essas câmaras vêm acompanhadas de um sistema avançado de desinfecção. Ele remove não só poeira e sujeira da casca, mas também resíduos de pesticidas.